Muito bom. Então vamos dar sequência agora à nossa aula número um, a nossa primeira aula. Essa aqui seria a parte 2. Eu vou dividir isto aqui em duas partes, né? Uma parte 2 e uma parte 3 da aula um. Eu vou fazer isso porque me parece que é mais fácil prestar atenção numa coisa que por si é um pouco pesada, né? Então, meu plano é, eu vou dar, acredito, com uns 15 minutos, aí vou parar e aí depois vou dar uma terceira parte, eu vou dar outros 15 minutos, né? Eu vou explicar o que chamamos de arte de ler. Isso daqui é um texto do um livro do Mortimer Adler, está na bibliografia, vocês podem procurar na bibliografia, vocês podem encontrar em PDF, eu posso disponibilizar. Mortimer Adler é um autor consagrado, esse texto é um texto básico, muitas vezes citado. Eu vou resumir o que me parece que é mais importante do texto dele, né? Eu vou começar afirmando algo que normalmente a gente não está acostumado e que normalmente também a gente acredita que é bobagem e que isso aqui não pode ser feito. Insisto, o que eu vou afirmar é importante e se vocês quiserem dominar um texto, se vocês quiserem entender um texto, tem que seguir esse critério do Adler. O texto tem de ser lido 3 vezes, pelo menos. Qualquer texto, qualquer livro, se vocês estão se propondo dominar, se vocês estão se propondo domesticar o texto, ele tem que ser lido pelo menos 3 vezes. A nossa natureza não está apta para absorver um texto assim, lido na primeira vez. Não está. A não ser pessoas muito excepcionais. Nunca conheci ninguém. Então, há 3 formas ou 3 maneiras, 3 modos de ler, né? Essas são as 3 leituras. Cada uma das leituras tem de ser feitas de modos diferentes, né? Então, existe uma primeira leitura que podemos chamar de analítica, existe uma segunda leitura que podemos chamar de interpretativa e existe uma terceira leitura que podemos chamar de crítica. Essas denominações são do Adler. Eu vou explicar agora, nessa aula, nesses 15 minutos, como disse para vocês, a leitura analítica e uma parte da leitura interpretativa. A leitura analítica é aquela que é feita sempre de uma forma algo superficial e o que nos interessa é fazer uma análise por cima, uma análise simples, rápida, quanto mais objetiva, quanto mais analítica, quanto mais segmentada, melhor, né? Mas sem se preocupar com aprofundar na questão, porque vai ter mais 2 leituras, né? Mas é preciso, nessa primeira leitura, fazer um mapeamento do texto, um mapeamento do texto. Acho que essa é a melhor definição, ou a melhor analogia que eu consigo imaginar, um mapeamento, né? A gente lê tudo de uma vez, né? Para ter uma visão geral, uma visão de conjunto. A melhor maneira de fazer isso, né? Como é que se adquire uma visão boa é quando a gente olha primeiro assim o índice, dá uma boa olhada de uma forma detida ao índice, depois dá uma olhada no resumo, né? Normalmente o autor faz um resumo ou introdução, chama-se de introdução, normalmente é bom essa parte assim, que é o começo de qualquer leitura, né? Fazer de uma maneira tranquila, serena, né? Mas prestando atenção no que está dito, né? E depois, eu diria assim, ir nessa primeira leitura, ir para o fim já, muitas vezes. Se é um livro, né? A gente vê o livro, o índice, a gente vê a introdução, lê a introdução,
a explicação das partes que está dividida, e a gente vai para a conclusão, já de cara, e lê essa conclusão, vê como é que acaba essa história aqui. Sem problemas. Pode ser que a gente não vai entender muitas coisas, mas vai ter depois toda a leitura que vamos fazer. Estamos falando ainda da primeira leitura, a leitura analítica. Mas nós já temos uma introdução, um começo e um fim, né? Que isso já fica mais ou menos claro. Aí depois lemos com vagar suficiente o livro, né? E a gente vai prestando atenção, mas sem se preocupar muito com entrar nos detalhes. Isso vai ser feito depois da segunda leitura, né? Então, às vezes tem gente que já empaca, né? Porque começa a ler e não entende uma palavra, não entende um conceito, não entende uma categoria, e então aí fica nervoso e começa, bom, não estou entendendo isto, vou lá para trás. Mas muitas vezes, né, o autor vai explicar isso logo depois. Só que o cara já empacou, ficou parado no meio e não entende mais nada, né? Então, essa primeira leitura é para ler tudo, mesmo quando não se entende bem, saber que tem que dar tempo ao tempo, que às vezes o autor vai explicar mais tarde, vai explicar num outro momento, algo que a gente não está entendendo agora, né? Então, a gente faz uma leitura analítica, estamos fazendo uma análise, uma leitura que mais ou menos é superficial, né? Mas que é importante saber que depois de ter feito essa leitura, nós vamos responder pelo menos a 4 questões. A primeira questão é onde é que a gente classifica o texto, o livro que acabamos de ler. Ou seja, qual é o assunto do livro? Qual é o tema e o assunto do livro, né? Depois, uma segunda questão é dizer brevemente sobre o que trata o livro, fazer um resumo com as nossas palavras, né? Então, esse aqui é um livro que fala sobre a administração da justiça no mundo ibérico no período final do século XVIII. Pronto, essa aí é a resposta à primeira questão, classificar o livro, o texto, né, e o assunto. E isto é feito tendo em conta os documentos do Arquivo de Buenos Aires, na área criminal, e procura principalmente mostrar como as sentenças dos juízes estavam fundamentadas, e principalmente fundamentadas em questões não legais, mas principalmente morais. Pronto. Com 3 linhas eu acabo de fazer um resumo do conteúdo do livro, né? Ou então esse livro aqui é um livro sobre historiografia ou sobre método na história, que analisa principalmente depois da escola dos análises, as diferentes correntes que marcaram a historiografia, divididas em 4 correntes principais: A, B, C e D. E coloca uma série de problemas para cada uma das correntes e encontra uma série de soluções para cada uma delas. Pronto, né? Já fizemos a resposta à questão 1 e à questão 2. A primeira é qual é o assunto, e depois dizer brevemente sobre o que trata o livro, o que trata o PDF, o texto ou o documento, né? Depois, também é importante saber definir suas partes principais de uma forma ordenada e dizer brevemente de que trata cada parte, né? Então aqui já, né, a gente vai ter, talvez vai ter que voltar, principalmente vai estar no índice, né? A gente vai ter que voltar sobre o índice e vai falar, então aqui tem 3 partes. Primeiro é uma contextualização geral, depois é uma apresentação dos diferentes processos e depois é um detalhamento de como era que o juiz fundamentava suas sentenças. Pronto, né? E aí então, cada uma dessas partes, né, a gente brevemente, ou mais ou menos brevemente, resume sobre que trata cada parte.
né? E depois, a última questão importante que a gente precisa saber responder depois de ter feito essa primeira leitura é qual é o problema do autor e se o autor responde ou dá saída para esse problema. Essa é a questão fundamental, né? Então, essas seriam as quatro questões que devem ser feitas e que devem ser respondidas, né, depois da leitura analítica. Aí depois passamos para uma segunda leitura. Voltamos a ler, aí vamos ler, e essa segunda leitura já devemos estar com uma caneta na mão, né, ou com um celular, como vocês queiram, né, mas com algum instrumento que nos permita marcar, né, sublinhar, eh, passar algum tipo de sei lá como se chama isto, né? Fazer algum tipo de coisa no texto que a gente, depois, quando voltar sobre o texto, a gente foque precisamente naquelas coisas que nos chamaram a atenção, né? Então, essa segunda leitura é muito mais detalhada, né? É muito mais detalhada. E aí temos que procurar, principalmente, duas questões básicas e prévias fundamentais, que são quais são as palavras importantes, quais são as palavras-chave, temos que ir marcando, né, sublinhando, ou fazendo um círculo, ou colocando em amarelo, como vocês quiserem. Tem que marcar as palavras importantes, as categorias que estão sendo utilizadas. Depois vamos ver se a gente sabe responder, sabe dizer o que significam cada uma dessas palavras. Mas primeiro precisamos identificá-las, né? E depois temos de dizer como o autor interpreta ou como dá sentido, ou como dá significado a essas palavras, né? Então, é importante. O autor, não nós, o autor, né? Então, para tudo isso é importante ter uma série de cuidados, né? A gente precisa, né, nesse sentido, assim, ver, descobrir, ou saber o que é importante e o que não é importante. E isso normalmente só conseguimos fazer depois que se tem uma visão do todo. Agora, essa visão do todo a gente já fez na primeira leitura, né? Então, quando a gente vai para a segunda leitura, a gente já sabe mais ou menos quais são as palavras importantes, ou onde estão as palavras importantes e onde não, né? Quando não é assim, quando a gente já vai fazer isto logo na primeira leitura, normalmente tudo parece importante. E aí então fica tudo sublinhado, né? E fica um samba do crioulo doido, né? Então, primeiro, uma primeira leitura superficial, para ter a visão do todo. Depois, agora sim, uma leitura detalhada, marcando as palavras-chave, as palavras importantes, mas para isso a gente vai precisar saber qual é a palavra importante, quais são as palavras importantes e quais são as que não são importantes, né? É, normalmente o autor destaca essas palavras, né? É, ou seja, normalmente o autor já faz, já coloca uma ênfase, já coloca uma marca, já diz que para entender tudo isto é preciso levar em conta a questão do. Então, fala isso. Essa vai ser uma palavra-chave, né? O próprio texto do autor, ele já está dizendo, tendo tudo isso em conta, é importante ficar sabendo que marca que é importante. Então, aquele sublinha, ou marca na lateral, ou coloca uma flechinha para saber que aquilo lá é importante, né? Agora, como disse, pode ser que a gente não ache importante, mas o autor está achando. Então, agora mesmo, nessa leitura, segunda leitura, o que precisa saber é o que o autor diz, o que o texto diz. E insisto nisto. Muitas vezes a gente confunde, na nossa cabeça se misturam as duas coisas. Então, é muito importante ter atenção, dar atenção à objetividade do texto, tentar entender primeiro o que diz o texto, o que o autor explica, qual é o sentido e o significado que o autor dá.
Se a gente não concorda, se a gente acha estranho, se a gente... então também podemos marcar uma interrogação, podemos marcar uma exclamação, podemos marcar um sinal que indique para nós que a gente não concorda com aquilo. Depois vamos voltar sobre aquilo. Mas tem que ser algo externo por enquanto, tem que estar fora de nós. Temos que perceber claramente o que o autor diz e depois o que nós pensamos, né? E se alguma palavra, também uma coisa importante na hora de marcar, se alguma palavra não fica clara, né, se alguma categoria ou alguma afirmação ou algum argumento não está claro, então a gente precisa marcar isso, né? Marcar, fazer um rabisco, fazer uma marca na lateral, né? Que seja uma interrogação, ou então que seja assim, investigar, ou então uma exclamação que diga verificar, né? Porque depois a gente pode ser que o autor fale mais para frente, pode ser que o autor tenha falado disso num outro texto, pode ser que na hora que a gente fizer a terceira leitura, a gente chegue nesses pontos, né? Por enquanto estamos numa leitura mais ou menos profunda que a segunda leitura, né? E eu diria assim, no fim de tudo isto, né, a gente vai construir uma série de palavras-chave, né? A gente vai elaborar uma série de palavras-chave que não são as palavras-chave nossa, lógico, são as palavras-chave do autor, né? Bom, até aqui é uma segunda parte, né, da aula. Falta ainda explicar um detalhe a mais dessa segunda leitura, esse segundo modo de ler, né, essa leitura interpretativa. Eu teria que explicar agora que é a parte mais importante, descobrir os argumentos, né? Mas, como eu disse, tudo isso aqui pode ficar muito cansativo e eu prefiro que agora vocês parem um pouco, talvez até voltem a escutar esses 15 minutos da aula para vocês interiorizarem, para vocês entranharem, né? Essas são técnicas que eu estou dando para vocês, né? E tudo isso daqui pode ficar papel molhado, pode ficar palavra vazia, né? Porque são técnicas que se vocês não utilizam, não funcionam, né? Então, agora paramos e aí eu vou fazer uma terceira parte, onde eu vou falar para vocês da descobrir os argumentos, que seria a segunda, a parte, ainda estou falando para vocês da leitura interpretativa e depois falaria da leitura crítica, que é a terceira leitura, e com isto acabamos.